Boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Camila Princesval, estou aqui para fazer uma resenha para o canal do meu amigo Daniel, né, que é o Sebo Cultural, e também tem um canal dele no YouTube que se chama Operário Cultural. Então, quem não se inscreveu, se inscreva lá, tem várias prosas ao cair da tarde, falando sobre livros, né, com resenhas, cordéis, assuntos relacionados a Paraty, relacionados ao mundo que nós estamos vivendo, a quarentena. E também se inscreva não, curte, né, a página dele no Instagram, que ali tem vendas de livros, tem resenhas também, e eu comprei vários livros dele, super indico, a qualidade excepcional e o preço também bem justo, tá bom? Porque o livro tem que ter um preço bem justo. Meu nome é Camila Princesval, como eu já disse, eu sou professora do ensino municipal de Paraty. E como professora, né, eu venho trazer uma frase, né, para começar toda essa resenha, de um grande, assim, que eu sou apaixonada, louca por tal pessoa, né, que todo mundo já sabe, que é o Paulo Freire. Que é um grande pedagogo e qual eu tenho assim como meta, que eu sigo, né, que eu reflito todos os dias sobre a minha prática baseada nele, para me mover como ser humano também. E ele tem uma frase que eu levo comigo todos os dias, que antes de eu ler, eu já lia, e antes de eu escrever, eu já escrevia. Que quer dizer, né, que uma criança antes de ler, um ser humano antes de ler, né, ele já lê, ele já tem uma leitura de mundo, ele já tem uma leitura de universo, ele já sabe, tem toda essa cultura no local que ele vive, e ele pega um livro, então ele tem toda essa experiência, mesmo sem ele ler, ele pega o livro e tem imagina através das experiências que ele já tem. Então uma criança, como eu era uma criança e tive acesso ao livro, né, antes de ler mesmo, e imaginava os personagens, vivia nesses personagens, pegava o livro, sentia o cheiro, aquele cheiro delicioso de livro, e ficava fascinada. E assim, a maior memória minha, de todas as memórias que eu tenho, são das bibliotecas escolares, inclusive da zona rural, que é o local que eu estudei, sempre estudei em escola pública e de zona rural também. E eu lembro das bibliotecas, de como que elas estavam, de como que era a disposição dos livros, do local que elas ficavam situadas na escola. E eu não entendia, né, quando eu era criança, e também depois de um tempo quando adolescente, eu não entendia essa estranheza que eu despertava nas pessoas por gostar tanto de ler, né? Porque lá em casa é um hábito normal, minha mãe lê muito, então sempre foi um hábito normal, assim como respirar, a gente lê. Então eu estranhava, tinha essa estranheza. E as crianças me olhavam estranho, comentavam. E eu achava que todo mundo lia, né? Todo mundo lia muito livros. E aí eu fui pro magistério, pro Sembra, para fazer formação de professor. E aí eu conheci minha professora, Gabriela Gibrail, né, que é uma grande leitora assídua, que me trouxe grandes contribuições literárias, né, trazendo novos escritores, novos títulos de livros, e ajudando também na formação de ideias, de discursos, até mesmo para fazer uma resenha, né? Você tem que ser uma pessoa crítica, né? E saber ser crítico também sem extrapolar. E ela é um grande exemplo, uma inspiração, não só para mim, mas para todos. E ela me inseriu também, né? Ela me deu essa chance, abriu essa porta para eu trabalhar na Biblioteca Casa Azul, como estagiária na época. E eu fiquei ali até entrar para a faculdade, na biblioteca, na catalogação, na distribuição de livros, de doações, de mediação de leitura na zona costeira. Quando você chega na zona costeira, você vem com vários livros e você vai fazer a mediação de leitura para uma criança e a criança fica esperando, assim, e você pega e abre aquele livro brinquedo, assim, lindo. E a criança regala os olhos, assustado, porque nunca viu um livro brinquedo, né? Essas situações que nós tivemos, né? Que eu acho que foi até um presente que a vida me deu,
né, de ver a importância do livro, como que o livro ele articula entre várias fases da nossa vida, desde uma criança, né, um bebezinho, até uma pessoa idosa, como que ela muda, né, ela consegue mudar o seu dia, como consegue mudar a sua vida. E aí se eu ficar falando aqui, vou falar por anos, né, sobre a importância do livro, o quanto eu amo, mas eu vim para fazer uma resenha, né? Eu pensei em vários escritores, como vocês estão vendo, tem muitos títulos, muitos livros, leio muito. Se você colocar em livraria, em biblioteca, todos os livros que eu leio, né, que eu já li, dificilmente caberia, né? E eu consigo fazer, mesclar, e ser uma escritora, uma leitora que lê vários tipos de livros, né? Ser bem eclética. E graças a Deus eu consigo fazer isso. Atualmente estou lendo Stephen King, estou apaixonada pelo modo de escrita dele, já tenho outros na lista, mas o que eu amo mesmo são os clássicos, né? De 1800, 1700, 1900 e assim por diante. E o meu escritor predileto, preferido de todo o universo inteiro da literatura, não poderia ser menos do que o Machado de Assis, que hoje, se estivesse vivo, né, que dificilmente estaria, ele estaria fazendo 181 anos. Por coincidência, eu marquei essa resenha para o dia do aniversário dele, né, que foi um presente também para mim. E aí, eu tinha vários títulos dele, pensei depois vários títulos aqui, ó, tem alguns... Quincas Borbas, A Mão à Luva, Quincas Borba, Memórias Póstumas e outros vários, né? Que eu pensei em fazer a resenha. E aí eu falei, pensando aqui comigo, que o Machado de Assis é uma leitura difícil de ser feita, né? E ela é ideal, ela é precisa. Como você aprender a ler, você precisa de ler Machado de Assis. Vai cair nos concursos públicos, vai cair em vestibular. E é bom que você estude, porque eu já estou te dizendo que vai cair tudo que você for fazer, vai ter Machado de Assis. E também, pra mim, assim, eu leio pelo prazer, né? Pelo prazer de ler um livro dele, assim, pela escrita dele. Eu sou fascinada pelo jeito que ele escreve, que ele coloca as palavras. Eu fico pensando como esse homem conseguiu escrever isso. Fiquei encantada. E aí eu vou começar a resenha da Mão e a Luva e vou falar um pouquinho da vida do Machado de Assis, tá bom? Eu fiz um rascunho, porque senão não atrasa não, fico falando a vida inteira aqui. O escritor, ele nasceu em 1839 e faleceu em 1908, né? Esse livro, A Mão e a Luva, ele foi publicado em 1874, quando ele tinha 35 anos. Então, esse livro é da primeira fase do Machado, que é a fase romancista dele, né? Que romancista entre aspas, né? Porque Machado de Assis não tem nada de romântico. E os primeiros livros dele, da primeira leva dele, né? Foi A Mão e a Luva, foi Helena, foi a Garcia e assim por diante, da fase romântica dele. E a segunda fase dele é a fase realista, que foi o Quincas Borbas, Memórias Póstumas, Dom Casmurro, Memorial de Aires e assim por diante, né? E dos meus prediletos, né, que eu vou falar aqui pra vocês, são o Dom Casmurro e o Quincas Borbas, que eu sou encantada, apaixonada, e esse também me encantou bastante, Helena também, enfim, todos, né? Eu fico falando aqui, mas Dom Casmurro e Quincas Borbas são os, assim, eu deliro, fico fascinada na leitura dos livros. E aí, eu vou dar uma olhadinha aqui, porque eu fiz bastante anotações, tá? São bastante coisas importantes que tem que se saber. O Machado de Assis era negro, que muitas pessoas não sabem, ele era negro, pobre, e era carioca, tá bom? E ele, assim, eu vejo muito na escrita dele, muito do que ele viveu, na vivência dele, que ele teve. E ele ficou órfão de mãe, bem novinho, aí ele perdeu a irmã também, e depois ele foi morar com o pai casou de novo, e depois de um tempo o pai morreu, né? Ele já tinha uns 14 anos, praticamente, quando o pai dele faleceu. E ele foi vender bala, doces na rua. E ele se interessou pelas línguas, aí ele começou a escrever. O primeiro relato dele, poemas,
foi com 15, 16 anos, e assim por diante foi sendo Machado de Assis, né? Fez parte como presidente por muitos anos da Academia de Letras, e é uma história bem grande, a história da vida do Machado de Assis, tá bom? Dá uma pesquisadinha que vale a pena, vocês vão se encantar como que uma pessoa conseguiu ser tão forte, conseguiu mudar uma sociedade, conseguiu escrever, conseguiu fazer sucesso e conseguiu vencer, né? E mostrar, ó, deixar aqui pra gente, pra todos, as obras dele, o que ele pensava, os pensamentos, e muito dos livros dele tem a história dele também, né? Tem um pouco da história, da vida dele, do sofrimento que ele teve, não falando dele, mas colocando nos personagens, mas nós podemos perceber a vida dele ali. E ao livro A Mão e a Luva, eu vou fazer um desenho dos personagens. O primeiro personagem é a Guiomar. A Guiomar, ela é uma menina bem assim, à frente do seu tempo, que não é nada romântica e não liga para esses clichês da vida. E começa já o livro tirando um pretendente da lista, né? Já descartando o pretendente. Ela queria ser professora, enfim, tinha outros ideais. E nisso a mãe dela falece, o pai dela falece e ela fica órfã. E que seria uma desgraça para o século em questão, né? O século XIX. E ela ficou assim, né? Ao léu. O que será da Guiomar? O que vai acontecer com Guiomar? E aí a Guiomar tinha uma madrinha bem rica, né? Que é uma da corte do Rio de Janeiro. E aí, um azar perdeu a família, mas também foi uma sorte ela ter essa madrinha, né? E o Machado de Assis sempre traz isso. Por que Machado de Assis traz? Porque Machado de Assis também foi, o pai e a mãe faleceu, ele ficou com a madrasta, né? Então você vê essa parte toda, essa parte que Guiomar tem que agradecer de alguma forma. Ela todo tempo ela fica tentando agradecer por aquele amor, ela tenta cativar a madrinha. E aí a madrinha, em seguida também, quando Guiomar fica órfã, a madrinha fica viúva e em seguida perde a filha, que ela era apaixonada, da idade da Guiomar, faleceu. E ela fica arrasada e tudo mais. E Guiomar sempre estava na casa da madrinha anteriormente, e ela sabia o que a filha fazia, o gesto que a filha fazia, os trejeitos da filha, o horário que ela saía com a mãe para tomar um sol, e ela fala assim, pensa na cabeça dela, nossa, eu vou ficar no lugar da menina, vou alegrar minha madrinha. Mas ela tinha um coração bom, né? Ela queria agradar e também queria cativar. Ela queria aprender a madrinha, assim, amar, que a madrinha amasse ela e, enfim, amasse. Aí a Guiomar fica toda nessa história e agora eu entendo por que aconteceu tudo isso, né? Eu liguei com a história de Machado de Assis, porque Machado de Assis ficou com a madrasta. E esse livro, ele foi feito como folhetins, na época era jornais, né? Então ele soltou o primeiro capítulo, aí ele tinha que escrever outro rápido para o próximo capítulo, depois outro rápido para o próximo capítulo. Então ele deixou na nota aqui do escritor, né? Do livro, ele falou que ele não conseguiu desenhar bem os personagens, desenvolvia mais, que ele deixou só um perfil do personagens, mas que Guiomar estava satisfeito. Realmente, com a Guiomar, eu acho uma falsa modéstia dele, mas com a Guiomar eu acredito que ele fez a Guiomar perfeitamente. É uma mulher que ela conversa entre os séculos, né? Essa mulher de atitude, essa mulher que não depende de homem, essa mulher que não fica pensando em romance o dia inteiro, mas que tem ambições, né? Que tem focos na vida. E a Guiomar é uma mulher dessa, muito forte, que não deixa qualquer paixãozinha abater o seu coração ou conquistá-la, não tem nem conversa sobre isso. E o Machado de Assis deixa, né, muito essa incógnita de a Guiomar vai ficar solteira, vai casar, porque ela não queria abandonar essa madrinha, né, que ela fazia os cuidados todos da madrinha, e a madrinha era muito rica, deixou tudo já para Guiomar quando ela falecesse. E a Guiomar não tinha que demonstrar nada de, assim, tanto esse amor, tanta essa entrega, mas Guiomar gostava, né, de demonstrar. Ela sentia que ela tinha que retribuir. E aí,
o Machado de Assis, né, como vocês conseguem perceber, ele tem essa escrita canônica, né, que ele, no livro principalmente, o narrador fica conversando com o leitor, ele conversa, ele tava conversando comigo aqui, eu tava lendo, ele tava conversando comigo, aí daqui a pouco ele zombava dos personagens, eu falava, nossa, que homem incrível, como que ele consegue fazer isso? Ele tava conversando comigo, daqui a pouco ele tá zombando da Guiomar, ele tá zombando dos personagens que vão vir em seguida, e Machado de Assis consegue muito, né, tem essa leveza, esse livro eu devorei em poucas horas, e vocês também vão devorar, eu acredito, tá bom? Então vale a pena a leitura, e eu vou desenhar aqui rapidinho o primeiro personagem, né, que tenta conquistar o coração de Guiomar, que é o Estevão, que no começo do livro ele já quer, eu vou me matar, eu vou jogar, vou tomar veneno, porque Guiomar tinha abandonado, né, ele era namoradinho da Guiomar e a Guiomar falou que não queria mais namorar com ele, né, tinha outras ambições na vida. Então é o Estevão, é o primeiro pretendente, que ele vai tentar conquistar a Guiomar novamente. O segundo é o Jorge, que ele é o sobrinho da baronesa, né, que vira praticamente primo, já que a Guiomar vai ficar no lugar da filha da baronesa. E ele é não digo malandro, mas ele é um cara esperto, né, que falou, nossa, já tô tão bem situado na vida, não quero voltar, não quero ter que trabalhar, ele não queria trabalhar. Pra que ele vai trabalhar? Ele já era rico. Eu já fazia parte da alta classe lá do Rio de Janeiro, ia para teatros, para tudo, lia os melhores livros, comia as melhores comidas. Para que ele queria trabalhar? Então ele queria conquistar a Guiomar, e que a Guiomar parece também que alguns momentos tem alguma coisa por ele, né? Umas visões, assim, deixa um mistério de Machado de Assis. E aí o terceiro pretendente é o Luiz Alves, que é um advogado, que quer ser deputado, que na época já não era muito comum ter deputados, né? E ele fez uma proposta para Guiomar casar com ele, a Guiomar rejeitou, e ele, inclusive, é o melhor amigo de Estevão. E o Luiz Alves mora do lado da chácara da baronesa. Então, ele vê bastante a Guiomar, ele é advogado da baronesa, e ele vai fazer uma proposta também. E o que vai chatear muito o amigo dele, que era o namorado da Guiomar anteriormente, que é o Estevão. E o Machado de Assis vai delineando, passando os livros, passando as folhas, os livros. E você vai ficando curioso para saber o que vai acontecer com Guiomar, quem vai casar com Guiomar, se Guiomar vai casar com alguém. E eu não vou dar um spoiler, ou vou dar um spoilerzinho só, tá bom? Não me matem. Que tá na última página do livro, na última frase, né? Que ele o Machado escreveu, ajustava-se ambas como se aquela luva tivesse sido feita para aquela mão. Aí eu deixei um spoiler, eu quero que vocês sempre pesquisarem na internet, pela resenha que eu fiz, vocês, o que vocês acham? Qual dos pretendentes Guiomar ficou? Tá bom? Eu vou fazer outras resenhas, essa foi a resenha do meu amado Machado de Assis, espero fazer outra resenha de outros livros dele, pretendo fazer toda semana, então continue acompanhando, dê dica de resenhas que vocês queiram, tá bom? E eu indico, né, porque nós temos uma obrigação moral como brasileiros, de amar nossas músicas, ouvir as nossas músicas, ir aos nossos teatros, amar os nossos atores, ler os nossos livros, ter os nossos escritores como os maiores escritores, elogiar os nossos escritores. Dostoiévski é bom? É ótimo, sim, mas Machado também é ótimo, né? Amar os nossos escritores, amar a nossa cultura e valorizar. Nós podemos amar todas, mas nós podemos valorizar muito mais a nossa. Tá bom? Então é uma ideia que eu tô soltando aqui pra vocês, que vocês também já devem pensar nisso. E tem vários outros escritores, inclusive tem alguns aqui atrás bem que eu indico. Mas o Machado de Assis como ele não existe, tá bom? Então, espero que tenha gostado. Foi o meu primeiro vídeo, né, pra fazer uma resenha, né? É um pouco estranho, mas espero que tenha ficado bom. Espero ter passado esse amor pela literatura que eu tenho para todos vocês.
E eu vou ler a última uma frase, né, que é o do Graciliano Ramos, que eu sou apaixonada. Ah, desculpa, Ariano Suassuna, tá? Desculpa. Que eu não coloquei o nome daqui, mas já li o comecinho, já sei de qual que é. Eu não tenho o hábito da leitura, eu não tenho a paixão da leitura. O livro sempre foi para mim uma fonte de encantamento. Eu leio com prazer, leio com alegria. O livro tem que ser diariamente uma fonte de alegria, de prazer, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.